tudo bem? Tá todo mundo ouvindo bem? Alguém falou não? Agora? Melhorou? Perfeito. Bom, eu sempre começo para quebrar o clima dizendo, para quem não me conhece, eu sou a Sofia, e para quem me conhece, eu continuo sendo a Sofia. E hoje eu vou falar com vocês sobre autoestima e inteligência emocional. Mas, quando me perguntam a minha idade, geralmente gera uma resistência, e por isso que eu quero contar a minha história para vocês, para não começar do nada, sabe? De onde que essa menina surgiu, apareceu aqui, do fundo. Então, deixa eu colocar no slide. Sei que vocês já sabem. Quero contar para vocês a minha história, do porquê eu tô aqui, como eu vim parar aqui. E vamos lá. Meu nome é Sofia, eu tenho 17 anos. E, exatamente, sempre essa é a reação. E quando eu tinha 11 anos, eu comecei a desenvolver, sem perceber, ansiedade, anorexia, depressão e bulimia. E eu fiquei com isso por 5 anos, dos meus 11 ao 16, 10, 11 para os 16. Aqui nessa foto, voltando para cá, aqui nessa foto, não sei se vocês conseguem reparar a falta de brilho no olhar, mas foi um dos auges, isso foi em 2021, final de 2021. Isso aqui também foi, eu não lembro o ano, mas também foi um dos auges da anorexia e depressão. E eu entendi, por 5 anos, eu vim de uma família cristã, mas por isso tudo acontecer, por tudo que vocês possam imaginar, minha mãe é médica, nada resolvia. Por nada resolver nada na medicina. Minha mãe até foi atrás de um médico italiano que veio para o Brasil fazer um curso. Ele fez um tratamento comigo, piorou, eu não entendi nada do que ele falou, para ser honesta também. Mas a minha mãe tentou de tudo que vocês possam imaginar. A coisa mais louca que vocês podem imaginar, eu tentei. Nada curava, tudo piorava, eu não entendia, eu sentia aquele vazio na alma, eu não sabia de onde vinha. E eu falava, será que Deus existe mesmo? Eu me perguntava, eu até cheguei a pensar uma vez, já pedi perdão, que se Deus existisse, Ele devia me odiar. Porque tudo aquilo acontecia, nada, era realmente um vazio, era um buraco. E em janeiro do ano passado, uma amiga minha que é cristã, que chama Laura, ela orou por mim, sem eu saber. Ela não sabia, ela ficou sabendo o que eu estava passando, eu não contava para ninguém. E ela entregou a minha vida nas mãos do Senhor. Além da Laura, em janeiro, em fevereiro, ocasionalmente, assim, sem nenhuma coincidência, fala que são coincidências de Deus, né? Coincidências. A minha mãe foi chamada para um evento empresarial e a moça que organiza o evento, que chama Camila, é evangélica. Então minha mãe não teria nenhuma ideia de que aquilo seria espiritual. Ela foi. Lá, ela aceitou Jesus na vida dela e a gente entendeu que a partir daquele momento você tem que abrir a porta do seu coração para Jesus. Porque ele é tão cavalheiro que ele nunca vai entrar se você não abrir a porta primeiro. Começou ali em fevereiro do ano passado, em março eu tinha planejado o meu suicídio. E eu tô me abrindo aqui com vocês de verdade. Eu planejei o meu suicídio, eu escrevi uma carta. E eu falei, dessa semana não passa. E nessa semana o Senhor me encontrou. Eu fui levada, arrastada mesmo, por uma amiga da minha mãe chamada Márcia, para um encontro de jovens. Mas arrastado, não queria ir, tava mal. Falei, não vou. Ela apareceu na minha casa, eu nunca tinha visto ela na minha vida. Bateu na minha porta, falou, vem, me puxou. Achei que eu estava sendo sequestrada. E aí, eu fui nesse encontro de jovens, eu vi os jovens louvando, chorando, eu vi jovens que eu conhecia de outros lugares, que tinham depressão, louvando e sorrindo na presença de Deus. Eu falei, meu Deus, será que Deus é real? E eu falei, Deus, se tu é real mesmo, me tira dessa dor. Não foi nem 10 minutos, eu comecei a chorar junto, eu não sabia o que estava acontecendo. Comecei a chorar. E aquele vazio que eu comentei com vocês, ele começou a ser preenchido. E eu entendi que não importa se eu busque no Japão, se não tiver Deus, nada vai funcionar, porque Ele é o médico dos médicos. Essa foto aqui no final, deixa eu vir pra cá. Isso aqui aconteceu. Essa foto foi tirada menos de 1 ano depois, foi início desse ano. E hoje eu tô completamente curada, não tenho nem medicação, mais nada. Obrigada. Obrigada, gente. Glória a Deus. E agora que vocês sabem um pouquinho da minha história, eu entendi que toda dor serve para um propósito. Que não seria justo com Deus eu deixar tudo que Ele passou para mim nesse período, para mim. Mas se pode ajudar alguém, talvez não que esteja passando exatamente por anorexia, mas que tenha alguma dúvida que o que eu for falar aqui pode ajudar de alguma forma. Mas eu também sempre falo que não adianta eu vir aqui falar a coisa mais
uau do mundo se o seu coração não estiver aberto. Então eu peço, por favor, abra um coração. Não precisa, quando eu falar pro coração, não é para concordar com o que eu vou falar, porque eu não sou dona de nenhuma verdade, eu estou trazendo o que me ajudou e que eu espero do fundo do meu coração que possa ajudar vocês. E antes de começar de fato o conteúdo, eu não poderia deixar de agradecer amigas minhas que estão aqui no fundo, que vieram de Piracicaba. Uma outra amiga minha veio da Zona Norte de São Paulo, minha mãe, outras amigas queridas. Muito obrigada por estarem aqui, amo a vida de vocês. E pela Andréia, claro. Bom, aqui para terminar a contextualização, esse dia aconteceu, o meu batismo foi 2 meses depois de eu ter aceitado Jesus. Esse aqui é meu irmão, minhas cachorras, a Charlotte e a Golden, a Chiara é pequenininha, ela é bem rabugenta. E aqui é minha família, minha mãe, eu, meu irmão e meu pai. Muito bem, quem está pronto para ter autoestima, eu espero em nome de Jesus, restaurada hoje ou iniciar uma restauração? Espero que todo mundo, amém. Começando oficialmente agora o conteúdo. Eu não tenho como falar de autoestima sem falar sobre crenças. Crenças, na inteligência emocional, são programações neurológicas. Uma coisa que eu esqueci de falar. Se eu estiver indo muito rápido, se alguém tiver alguma dúvida, pode parar, pode perguntar, pode falar que eu repito. Então, voltando. Crença é uma programação neurológica que existe na sua cabeça, na minha cabeça, na cabeça de todo mundo. É como se fosse um filtro de realidade. E eu vou explicar por que ela é tão importante nesse contexto da autoestima. A crença, ela é formada, primeiro, por uma experiência, que é tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu. Então, por exemplo, a minha mãe que está sentada ali na escada, ela me deu um abraço de cedo e falou, eu te amo. Eu senti o abraço dela, eu ouvi ela falando eu te amo, e eu vi aquela cena. Aquilo se caracteriza como uma experiência. Essa experiência é armazenada no meu cérebro como uma memória. E dessa memória eu atribuo um significado. Significados são todas as coisas, sentimentos, pensamentos atribuídos àquele momento. Formando todo esse ciclo, minha mãe falou eu te amo, me abraçou, ocorreu a experiência, eu formei a memória, houve o significado, uma crença de identidade foi formada, eu sou amada. Uma crença de valor, de pertencimento foi formada. Além disso, as crenças são como se fossem os nossos filtros de realidade. Quando você nasce, você está ali perfeito, exatamente como Deus te fez. Só que, como a gente é humano e a gente convive o mundo com humanos, ocorrem falhas, você é machucado e ocorrem episódios de rejeição. Alguém tem uma garrafa? Se alguém não tiver, tudo bem, eu simulo com controle. Só para fazer uma ilustração assim. Perfeito, pode ser. Deixa eu dar a volta. Muito obrigada. Tá todo mundo vendo a garrafa diante do novo. Qual que é o seu nome? Zilda, prazer. Gente, essa garrafa, imagina que seja o seu coração. Ela tá perfeitinha aqui, sem nenhuma rachadura, certo? É assim que você vem ao mundo quando Deus te faz. Só que, quando acontecem episódios de rejeição, que são todos os episódios onde você se sentiu machucado, pode nem ser realmente um machucado para uma outra pessoa, um terceiro que olha, mas se você se sentiu machucada, um episódio de rejeição criou uma rachadura no seu coração. Tem 3 tipos de amor: o amor pleno, o desamor, que é o outro extremo, mas no meio dos dois tem o amor indiferente. Quando você recebe o amor indiferente e o desamor, que são, por exemplo, o desamor chega a maus tratos mesmo, e o amor indiferente é, por exemplo, o seu pai trabalhava muito e não te dava muita atenção, com uma certa indiferença. Isso forma rachaduras no seu coração. E essas rachaduras vão impedindo que o amor transborde muitas vezes. Então, vai saindo água para tudo quanto é lado. Muito obrigada. Obrigada, Zilda, certo? Obrigada. Por que eu falei tudo isso? Porque, da mesma forma que as crenças, elas vão sendo moldadas conforme você cresce, principalmente por conta de experiências ruins, crenças ruins vão sendo formadas. Está todo mundo entendendo? Fazendo sentido? Amém. Então, por exemplo, se quando você era pequena, eu falo pequena porque na infância a gente não vai ter o discernimento de falar, pare, você está criando uma crença limitante de identidade, você não vai fazer isso. Então, é mais comum formar crenças na infância, mas ela pode ser formada a todo momento. Agora eu estou formando uma, por exemplo, vocês eu espero que também. Mas enfim, se alguém na infância chega para você e falava, você é burra, você é inútil, e ficava repetindo, essa repetição ou o forte impacto emocional forma em você uma crença, porque é uma experiência repetida, memória repetida, significado repetido. Então a sinapse, que é quando o seu neurônio faz aquele... A gente faz no neurociência essa mimicazinha mesmo, de vergonha alheia.
Porque é quando a sinapse neural, o seu cérebro, entende que aquilo aí está acontecendo. Então isso acontece quando você é uma crença ruim, por exemplo, de eu sou burro. Por você achar que você é burra, vai ser formado nos seus olhos, no seu cérebro, uma lente de realidade. Você vai olhar para as situações com uma visão até inconsciente de você é burra, mesmo você sendo ou não. Por que eu estou falando isso também? Porque da mesma forma que a comunicação verbal formou em você uma crença, a falar, a comunicação verbal e não verbal, que eu já vou explicar bonitinho, pode desprogramar crenças ruins. E é isso que a gente está tentando fazer hoje. As crenças ruins que eu planejo desprogramar com vocês são as de autoestima, são as do interior. Outra coisa muito importante, não tem como falar de autoestima sem falar de comunicação. Comunicação verbal eu estou falando com vocês, e a não verbal são os meus gestos, o tom de voz. Se eu estivesse falando com vocês assim, num tom bem baixinho, acho que não ia fazer muito efeito. Mas assim, dá um efeito maior do que daquele outro jeito. Tem um teste que fizeram numa universidade dos Estados Unidos, que eu não sei o nome do teste oficial, mas eu apelidei de teste da caneta, vocês já vão entender por quê, mas se quiserem eu passo o artigo para quem tiver curiosidade. Pegaram 3 grupos de pessoas. Essas 3 pessoas foi dado 3 canetas. 3 grupos, né? Perdão. No primeiro grupo, eles não sabiam de nada, eles só sabiam que eles teriam que ler um artigo. Eles colocaram uma caneta assim, ó, como se estivesse franzindo o sorriso, o lábio para baixo, flexionando os mesmos músculos que flexionaria se você estivesse triste, por exemplo. No segundo grupo foi dado nenhuma caneta, só para escrever, né? Deixou ela aí do lado, mas não colocou perto da boca. No terceiro grupo foi dado uma caneta assim. Eles tinham que ficar com a caneta na boca. E esse movimento flexiona os mesmos músculos do sorriso. Independentemente se eles estavam felizes ou tristes, a serotonina foi liberada no cérebro deles, que é um dos neurotransmissores da felicidade. E quando você for pegar a análise que cada grupo fez dos artigos, foi visto que o primeiro grupo, da caneta para baixo, analisou de forma pessimista, o grupo do meio de forma neutra e o terceiro grupo de forma positiva. Isso é o impacto da comunicação não verbal. Além disso, tem a pose da Mulher Maravilha que eu estava ali atrás fazendo, não sei se alguém viu, mas você fica assim. Você abre os pés, mão na cintura, coluna para trás, assim, ereta, e fica por 2 minutos ou mais, ou o tempo que você conseguir. Essa posição manda sinais para o seu cérebro, mesmo que você esteja sentindo ou não, independentemente disso, de vitória, de confiança. Tem uma neurocientista que chama Amy Cuddy, ela fez um TED Talk em Edimburgo em 2019. E nesse TED Talk, ela falou como a sua postura, né, o seu comportamento, molda o seu pensamento e os seus pensamentos moldam os seus resultados. Ela fez toda uma análise com várias pessoas e ela descobriu, ela chama de high power, que é alto poder, poses de alto poder, como essa da Mulher Maravilha ou do Super-Homem. Elas, na verdade, produzem testosterona, elas ativam a testosterona até nas mulheres, no sentido de aumentar, porque a testosterona é chamada de hormônio da dominância. Então aumenta a confiança e diminui o cortisol, que é do estresse. Então as pessoas que ficavam nessa pose faziam exame de sangue antes e depois e via que a dominância, a confiança, a testosterona aumentava e o estresse diminuía. Só que, por exemplo, as pessoas que ficavam assim, encolhidinhas, ficavam ao contrário. O cortisol aumentava e a testosterona diminuía. Por que eu estou falando isso? Porque as crenças que tem em você, elas vão inconscientemente fazer com que você assuma posturas corporais de forma a alimentá-las. Então, se você estiver se sentindo insegura de alguma forma, é comum que você vai encolher o ombro e ficar encolhidinho assim. Porque o seu cérebro, ele é viciado emocionalmente nessa crença. Mas tem como resolver, eu não estou trazendo só o problema, tá? Vai dar tudo certo, gente. Então, o cérebro, por ser viciado nisso, faz você inconscientemente ficar assim. Em um dos treinamentos de inteligência emocional que eu fiz, tinha um exercício que era justamente você ficar assim. E tinha um outro contexto lá que eu explicava demorar, mas só saiba que tinha um exercício assim. E foi muita gente, pra mim também, foi muito forte. Então, muitas pessoas começaram a chorar, eu fui uma delas, e aí eu comecei a me encolher. Quando eu vi o treinador que estava do meu lado, ele falou por trás, falou licença. Aí ele pegou minha coluna, me jogou assim pra trás, pegou o dedo e fez aqui na minha boca até eu sorrir de verdade. Funcionou, deu certo, glória a Deus pela vida dele. Mas todo mundo entendeu essa parte, que as crenças pedem uma comunicação? Certo. Da mesma forma que elas pedem, e da mesma forma que as crenças foram formadas por repetição e forte impacto emocional, tem como você usar a sua comunicação intencionalmente para reprogramar. Então, por exemplo,
Pensa numa pessoa que odiava falar em público, que tinha pavor, que tremia. Era eu, 2, 3 anos atrás. Tinha um pavor absurdo. Gente, crise de ansiedade, chorava, não conseguia. E aí que eu fui me tocar, que quando eu era mais nova, eu estudei numa escola um pouco hostil e crenças foram formadas em relação à confiança, ao falar. Então eu via que toda vez que quando eu ia falar em público, uma apresentação de escola, eu me encolhia. Quando eu comecei a estudar inteligência emocional, comportamental e autoestima, eu entendi, eu falei, não, vamos mudar isso. Então, por exemplo, mesmo que agora tivesse na minha cabeça, você não consegue, só de eu ter assumido essa postura de Mulher Maravilha, mandou um contrassinal para a crença. Todo mundo pegou? Beleza, vamos para a próxima parte. Tem um negócio muito interessante que se chama narrativa interna. Você, todo mundo aqui, tem 3 vozes na sua cabeça. São 4, mas a terceira é dividida em 2. A primeira voz é a voz da consciência, que é a percepção lúcida dos fatos. Por exemplo, a cadeira é vermelha. É a consciência, ela está aqui dentro. A terceira voz é a segunda voz é a voz negativa. Que é, por exemplo, a cadeira é vermelha. Nossa, eu não gosto desse tom, poderia ter sido outro tom de vermelho. Algo nesse sentido. A terceira voz é a voz espiritual. Para quem é cristão, eu vou fazer... Me permitem espiritualizar um pouquinho? Amém. A voz espiritual negativa, destrutiva, é a do diabo. A positiva, que é também a construtiva, é a do Espírito Santo. Todo mundo tem essas vozes na cabeça. A destrutiva do inimigo, ele se utiliza de mágoa, rancor e orgulho. Eu vou ficar nessa posição que eu consigo ver vocês todos melhor, amém. É a do orgulho, e a gente vai falar de orgulho daqui a pouco também. Então, por exemplo, quando você foi machucado por episódio de rejeição, é como se você fosse um reino. E o seu reino fosse, pensa num reino assim, um castelo, uma cidadezinha maravilhosa, sem muros em volta. Se um outro reino vai lá e te ataca, é comum que você vai construir uma muralha em torno para não ser atacado novamente, concordam? E por que eu estou falando isso? Porque o orgulho é exatamente essa muralha. Então muitos falam, não, orgulho é proteção. Ele é uma proteção, mas é uma proteção que o inimigo se alimenta. Então, tem manifestações do orgulho, que eu não pus no slide porque não ia dar tempo de falar tudo bonitinho, então eu vou falar um pouquinho mais resumido aqui agora. O orgulho, manifestações do orgulho, quem quiser anotar, envolve arrogância, prepotência, indiferença a situações, vaidade, no sentido de querer me arrumar para os outros, porque eu não consigo me aceitar, então eu preciso do elogio do outro. Pegar atalho, igual a gente viu na peça. Zona de conforto, você ter medo de fracassar, medo de se arriscar. Superioridade, inferioridade, você se sentir inferior também é um orgulho. Ingenuidade é um tipo de orgulho, vocês sabiam? Mas aquela ingenuidade no sentido de ser algo mascarado. Por exemplo, eu sei que eu sou machucada, mas eu intencionalmente vou fingir que eu sou uma criança, uau, perfeita, sem nenhuma rachadura, para que as pessoas não vejam que eu também sou humano. Esse é o tipo de orgulho, de ingenuidade que eu estou falando. Enfim, essas são algumas das manifestações do orgulho. E elas podem até ser uma proteção, mas elas te impedem de viver o novo de Deus. Então, de novo, você foi atacado por um reino, construiu uma muralha. Se vier um reino que tenha, por exemplo, a cura para algo que acontece dentro de você, o seu orgulho pode afastar aquela pessoa. E o inimigo se alimenta disso. Porque o inimigo, ele odeia o fato de que você é a imagem e semelhança de Deus, que é algo que ele nunca vai conseguir ser. Ele nunca vai conseguir ser filho de Deus, então a primeira coisa que ele ataca é a sua identidade, é a sua autoestima. Para que você não entenda nunca que há um Deus que te ama e morreu por você na cruz. A terceira ponto 2, voz, é a voz espiritual construtiva, que é a do Espírito Santo. É uma voz de amor, é uma voz de liberdade. Falando de orgulho, igual a gente acabou de falar, não poderia deixar de citar Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo vem antes da queda. Eu vejo muitas pessoas falando, eu sou orgulhosa mesmo, e é isso. Tudo bem, né? Cada um com a sua opinião, mas tem uma promessa para a sua vida, ela não é muito boa. Falando em orgulho, eu só trouxe problema, né? Como é que eu vou trazer a solução para o orgulho? A solução é o perdão. De novo, muitas pessoas pensam, não, mas aquela pessoa não merece meu perdão, eu não vou perdoar. A única forma de você genuinamente se curar de uma rejeição, de uma dor, é o perdão. Independentemente se a pessoa quer o seu perdão ou não, não é sobre a outra pessoa, é sobre você. O perdão, isso aqui a gente sabe na Bíblia, que se você não perdoa, Deus não vai te perdoar. Isso dá um pouco de medo, mas é bom pra gente acordar. O Espírito Santo, ele te ajuda a perdoar. Você nunca vai perdoar
Você pode até conseguir, mas você nunca vai perdoar genuinamente sem a ajuda do Espírito Santo. Porque é Ele que realmente trabalha mágoas que você nem sabia, crenças que você nem sabia que existiam. E o perdão é uma restituição, é sobre você se curar da dor que o outro te causou, é sobre você de fato ganhar a sua vida, porque a gente sabe que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. E Jesus vem para que nós tenhamos vida e vida em abundância. O perdão faz parte disso. A gente vê a Bíblia inteira falando sobre perdão. O perdão de Deus com a gente mandou Jesus para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Como que você faz o perdão? Você deve estar se perguntando. Porque muita gente acha, mas eu não sinto de perdoar. Não é sobre sentir. E o perdão também não significa conviver com a pessoa que te machucou. É simplesmente uma liberdade. O perdão é uma decisão. Ele não é um sentimento, ele não vem de algo emocional, ele vem de algo racional. Quando eu tive contato com isso aqui que eu estou passando para vocês, eu fiz uma lista das pessoas que me machucaram. E eu escrevia e eu falava em voz alta, eu, Sofia, porque eu tenho que ser muito específico, decido perdoar fulana por ter feito X, Y e Z. E eu repetia e repetia e repetia até não aguentar mais. Porque uma hora a crença formada em relação a fulana ter feito X, Y e Z foi sendo quebrada. O perdão é essencial porque nós temos uma relação com Deus. Por exemplo, se você fala, muitas pessoas pensam que Deus é misericordioso, mas muitas pessoas pensam que Ele não é tão misericordioso e Ele não vai te perdoar se você caminhou com Ele e errou. Isso é mentira. Isso é totalmente mentira. Deus, Ele é misericordioso, Ele perdoa quem genuinamente se arrepende. E como que eu sei que eu me arrependi? O arrependimento não é culpa, não é remorso. A gente vê em Romanos 8:1, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. O arrependimento é uma convicção no fundo do seu coração, que você não quer machucar o coração de Deus como você já machucou. Isso é o arrependimento. Isso faz parte do perdão de Deus. E como nós somos imagem e semelhança dele, nós temos que tentar ser imagem e semelhança dele a cada dia. Isso não significa ser perfeito, porque somente ele é perfeito, mas é se esforçar. Porque muita gente fala, Deus é autoritário, Ele quer que eu seja a imagem e semelhança dele, eu não quero. Você pode não querer, porque Ele te deu o livre-arbítrio. Mas, fazendo uma comparação aqui, é como se o mar estivesse falando para o peixe, não sai daqui que você vai morrer. O mar está sendo ruim com o peixe? Não, ele só sabe que se sair dali vai morrer. E o peixe vai dar uma de doido, vai pular para fora, vai dar ruim e vai querer voltar para o mar. Já falei o que é e o que não é o perdão. E essa é uma frase de um escritor que eu gosto muito, que chama C.S. Lewis. Eu vou ler para vocês. Se Deus nos perdoa, devemos nos perdoar. Caso contrário, é como se estabelecêssemos um tribunal superior a Ele. Além do perdão com os outros, além do perdão de Deus, é necessário o auto-perdão. É necessário você se perdoar pelos erros que você cometeu. Porque enquanto você não se perdoa, falta de perdão também é uma manifestação de orgulho. E o inimigo entra por essa brecha e tenta te roubar. Tenta roubar o seu propósito de Deus, tenta roubar o amor que Deus tem por você. O amor de Deus não pode ser roubado, mas a sua percepção do amor de Deus pode. O inimigo pode roubar a sua percepção do amor de Deus. Agora que eu já dei toda essa contextualização, ficou alguma dúvida? Não? Tranquilo. Vamos para a autoestima, que é o cerne do que a gente está fazendo aqui. Muitas pessoas falam que, por exemplo, muitas pessoas que eu digo assim, amigas minhas que eu já vi, na internet mesmo, dizem, não, eu me acho bonita, então minha autoestima é boa. A autoimagem é um pilar da autoestima, mas ela não é a autoestima. Perfeito que você se acha linda, isso é perfeito, porque todo mundo aqui é lindo, todo mundo aqui é realmente bonito por dentro e por fora, porque vocês são imagem e semelhança de Deus. Aleluia, para Deus não há padrão de beleza. Por exemplo, se meus avós são italianos, minha mãe herdou a cidadania italiana, por exemplo. Se minha mãe é italiana, eu sou italiana. É questão de DNA, digamos assim. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque vocês são filhos de Deus. Deus é belo. É questão de DNA que vocês são belos também. Todo mundo aqui é lindo. Porque não tem, não me acho bonito. Você pode não te achar, mas Deus te acha lindo, porque para Ele o padrão de beleza não é como o padrão de beleza para nós humanos. Se você não se acha lindo, saiba que Deus te acha a coisa mais linda desse mundo. Não sei se vocês perceberam, mas o mundo foi feito em 7 dias e vocês em 9 meses. Olha o cuidado que Deus tem com cada vida aqui. Cada pontinha no lugar certo, cada sobrancelha, o fio da sobrancelha Ele arrumou. A Bíblia fala que até os nossos fios de cabelo são contados. Olha o cuidado de Deus com a vida de vocês. É muito lindo. Voltando para a autoestima. A autoestima tem 4 pilares.
Primeiro, a autoimagem, que eu já falei, a autoeficácia, o autorreforço e o autoconceito. Eu vou falar rapidamente de cada um deles, porque a parte que eu mais estou animada para mostrar para vocês é a que está no final. Antes disso, eu sei que é muito tópico, mas não olha para os tópicos, foca aqui agora. Os tópicos são sintomas de baixa autoestima. Quando isso também foi colocado em contato comigo, eu percebi que eu estava pior do que eu esperava. Mas por que eu estou trazendo isso? Para vocês se sentirem mal? De forma alguma, não é isso. Mas para trazer uma consciência. Você vai tirar foto, deixa eu vir por lá. A gente sabe que a consciência gera mudança. E dando a consciência do estado real da sua autoestima, é mais fácil você pedir para o Espírito Santo e você intencionalmente trabalhar isso. O primeiro, impaciência. Também é um sintoma de orgulho, é muito relacionado, porque a falta de autoestima também reflete um episódio de rejeição, e o episódio de rejeição reflete um orgulho, então é tudo muito interligado. Impaciência é um sintoma de baixa autoestima, por exemplo, o meu tempo é o tempo perfeito, não ligo pro seu tempo. Não tem isso, o tempo de Deus é o tempo perfeito. A Bíblia fala que a gente tem que ser paciente, frutos do Espírito Santo. Tá tudo interligado. Vícios, seja em álcool, seja em cigarro, seja em drogas. Qualquer tipo de vício é uma forma do seu cérebro suprir algo que ele não tem. Como assim? O Espírito Santo, Deus fez você com um buraco em você. Assusta quando eu falo isso, mas ele deixou um buraco em você. E esse buraco é o tamanho de Deus, é o tamanho do eterno. O que isso quer dizer? É um buraco no espírito, a gente não vê fisicamente um buraco. Mas é um buraco que ele deixa em você para que você possa buscá-lo quando você cresce. Para que você não preencha esse vazio com outras coisas. E nós tendemos a procurar em festa, em bebida. E não tem algo necessariamente errado em uma festa com os amigos meus, mas tem uma questão chamada idolatria. A idolatria vem da palavra grega. Eu não sei falar grego, mas essa palavra grega é a mesma que origina a palavra de paganismo. O que é paganismo? Uma pessoa idólatra. A Bíblia condena muitos pagãos. E muitas vezes a gente acha que está falando especificamente sobre religião, mas é sobre idolatria. E idolatria nem sempre tem a ver com religião. Ela tem a ver com quem está sentado no trono do seu coração. Então, por exemplo, eu não tenho Jesus na minha vida. Então eu vou buscar em bebidas, em festa, em baladas, o amor, o pertencimento que só pode vir de Jesus para suprir esse buraco do eterno que tem em mim. Isso se chama idolatria. Você coloca outra pessoa para ser o centro da sua vida que não a Deus. Além disso, timidez, sintoma de baixa autoestima, dependência química, arrogância, falar em excesso no sentido de vou ficar falando demais para que ninguém perceba os meus erros, para que ninguém perceba que eu sou falha, porque a pessoa não vai ter tempo de me analisar. É nesse sentido que eu digo. Riso falso para você também fingir que não tá. Por exemplo, eu vou fingir que eu tô feliz para os outros não perceberem. Pulei um tópico, vício em série. Esse aqui é polêmico, mas é o mesmo princípio da idolatria. Você vai pra série, não tem nada de errado, tá? Eu amo série. Mas o errado é o vício. Você vai para séries tentando suprir esse vazio que tem em você, tentando fugir da realidade, tentando idolatrar um personagem que não existe, um personagem romântico que não existe. Acho que nós mulheres é mais comum se apaixonar por personagens de série. A gente vai, idolatra esse personagem, mas a gente não percebe que tem um Jesus do seu lado que é infinitamente melhor, que pode te dar muito mais amor do que você espera. Continuando, ser o dono da verdade é um sintoma de baixa autoestima, baixa afetividade. Igual a garrafa que eu mostrei, baixa afetividade é justamente quando tem muitas rachaduras. E o amor vai vazando, você não consegue transbordar esse amor de fato. Competitividade, essa aqui é importante. A competitividade é porque você precisa da aprovação do outro. Porque você não consegue se aceitar, para você não basta o que Deus fala sobre você. Você precisa competir com o outro para provar que você é melhor. Ao longo da vida, meus 17 longuíssimos anos de experiência, uau, 3 décadas. 3 décadas é pouco, né? Bom, 1000 décadas de experiência. Mas o que eu quero dizer é que ao longo da vida, da história da humanidade, você vê grandes referências de homens e mulheres cristãs, que eles não se importam com o que os outros falam, eles não precisam competir, porque o que importa é que Deus fala sobre você. Não importa, por exemplo, se eu fizer uma apresentação na escola, sair dali, alguém chegar para mim e falar: nossa, você é feia, né? Aí eu vejo lá a palavra de Deus, Cânticos 4:7, você é linda. Em que eu vou acreditar? Em Deus que me criou ou na pessoa ali do lado? O que eu quero dizer também não é para você ignorar feedback. Por exemplo, se eu tiver, o que vocês me falarem depois da palestra de feedback, que eu preciso melhorar, eu vou amar ouvir. Mas tudo eu vou levar para oração também. Então tá fazendo sentido para todo mundo? Amém.
Ansiedade também. A ansiedade a gente vê muito na Bíblia, em 1 Pedro 5,7, a gente vê em Mateus 11, 28 a 30. Vai a Deus e deixa a sua ansiedade sobre Ele, porque Ele cuida de você. E Jesus fala, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu lhes darei descanso, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, a ansiedade é você. Jesus fala também, não se preocupa. Você olha os pássaros do céu que não trabalham e Deus ainda assim dá o de comer para eles todos os dias, quanto mais vocês, que não são filhos do rei. Vocês têm noção que vocês são príncipes e princesas, né? Porque Deus é rei. Isso na minha cabeça fica uau, me senti na Disney. Mas enfim, a ansiedade é um sintoma de baixa autoestima porque também pode refletir. Geralmente reflete uma insegurança com o futuro, uma insegurança com a vida. Subserviência, ser capacho dos outros. Você coloca o seu valor no que você faz e não no que você é. Isso é um sintoma de baixa autoestima, a gente vai falar disso com mais calma. Eu vou dar uma acelerada aqui porque ainda tem mais coisa para passar. Alguém pode me dizer que oração, por favor? 45? Tranquilo. Ixi, vou ficar a tarde inteira. Não, brincadeira, André, tá tudo bem. Rebeldia à autoridade, ser vacilante, ser indeciso. Não gostar de si é um pouco óbvio essa, mas é um sintoma de baixa autoestima. Prepotência, não se aprovar, igual eu tô sempre falando, não se aceitar. E a que eu quero entrar com vocês, um pouco mais profundo, é o perfeccionismo. Deus é perfeito, mas Ele não é perfeccionista. Então, se nem Deus é perfeccionista, o que te leva a crer que você precisa ser também? Eu tô falando isso pra mim também, tá? Porque até hoje eu luto contra o perfeccionismo. Eu tinha um perfeccionismo, vou falar tinha no passado, em nome de Jesus. Um perfeccionismo de querer sempre ser tudo perfeito. De não poder ter uma vírgula fora do lugar, que eu ficava mal comigo mesma. Por quê? O meu valor não estava em quem eu era para Deus, mas no que eu fazia e era para as outras pessoas. Deus é perfeito, mas Ele não é perfeccionista. Você não precisa ser perfeccionista. E nem perfeito, porque somente Deus é perfeito. E é justamente nas suas fraquezas que Ele permite fraquezas para que Ele possa ser forte. Porque se você fosse perfeito, você não ia ver a necessidade de um Deus. E Deus ama tanto você, Ele quer você. Ele quer falar com você, Ele quer te ouvir. Então Ele permite certas coisas para que você veja a necessidade de um Salvador. Próximo, precisar de aprovação. Procrastinação. Essa daí está sendo muito falada hoje em dia. Você procrastina os planos. Isso também tem a ver no sentido de não me acho capaz, não me acho inteligente o suficiente. Então eu vou ficar enrolando até alguma coisa ser feita. Procrastinação, insegurança, envergonhado, depender das expectativas alheias. Por exemplo, se eu subisse aqui em cima, vocês me falassem, Sofia, eu quero que você dê um mortal de costas, dê uma cambalhota no palco, dê um mortal aqui na frente, quebra a tábua que a Andrea deu. Eu falo, não vou fazer isso. Isso poderia afetar na minha autoestima. Mas não, porque, de novo, é o mesmo princípio para tudo. Expectativa alheia é o que o outro espera de você, o que realmente tem que importar, o que Deus espera de você. Necessidade de sucesso. No mesmo princípio da competitividade, eu preciso ser bem sucedido para que os outros vejam e para que eu me sinta bem. Tudo bem, gente, Deus veio para ajudar a gente a ter uma vida em abundância e também a gente ter sucesso. Mas no sentido de precisar do sucesso para se autoafirmar, não é uma coisa boa. Desconfiança de tudo, idolatrar personagens e aqui entra em comunicação. Voz frágil, corpo arqueado, não olhar nos olhos, falta de brilho no olhar também. Postura corporal sem expressão, os extremos, obesidade, anorexia, tensão e nervosismo. Esses são todos sintomas. Se você identificou com algum, anota, mas não precisa ficar paranoico com isso, que tem jeito. É bom que descobriu agora, porque não vai deixar evoluir para um outro nível. Entrando no primeiro pilar da autoestima, tem o autoconceito. O autoconceito é praticamente o que você pensa de si, é a sua opinião de si mesmo. Ela, infelizmente, é muito percebida em área de autodepreciação. Por exemplo, eu sou idiota, eu sou ruim mesmo, eu não consigo. Isso é a sua opinião sobre você, que não é necessariamente verdade. Para quem é cristão vai entender o que eu estou dizendo. Quando você aceita Jesus na sua vida e o Espírito Santo vem, ele muda, ele vai mudando. E é um processo diário. Ele muda, você não dá ouvido para essa voz mais, mas para a voz dele. Se o Espírito Santo fala que você é bom e você fala que você é ruim, você está tentando ser maior que ele. E isso é que eu estou falando isso para mim, tá, gente? Tudo que eu falo aqui, eu falei para mim primeiro. O autoconceito, além disso, uma coisa muito importante. Me permitem espiritualizar de novo mais uma coisa? Obrigada. O inimigo, o diabo, ele manda pensamentos para vocês, mas ele não consegue ler o que você está pensando. Só Deus sabe o seu pensamento.
O diabo, ele sabe assim, ele tá vendo, ele pode ver. Mas ele manda muito pensamento, ele manda sentimento para ver se você morde a isca dele e ele pega e vai numa brecha. Isso é até a volta de Jesus. Esse envio de pensamentos e sentimentos é até a volta de Jesus. Mas a Bíblia fala que a gente tem como lutar contra isso. Quando Jesus vai para o deserto, a primeira coisa que o inimigo tenta é a identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, então pula daqui, porque está escrito que os anjos do Senhor vão te segurar. E Jesus responde, mas também está escrito. Jesus responde com escrito, também está escrito. Você precisa lutar contra Satanás com a palavra de Deus. Lê, por exemplo, quem quiser anotar sobre Efésios 6, 12 em diante. 2 Coríntios 2 Coríntios 10, 3 a 5 fala que a gente tem que levar cativo o nosso pensamento a Cristo. O que é isso? É você todo dia falar, Senhor, toma os meus pensamentos. Me ajuda a identificar as setas de Satanás quando vierem dele. E ele manda pensamento, o cara é tão filho da mãe que ele manda pensamentos como eu sou ruim, para que você ache que seja você falando. Mas não é você, ou até mesmo o Espírito Santo. Não é você, ele distorce. O inimigo ele vem distorcer a verdade de Deus, para entrar em você por conta de uma distração. A gente vê que Eva, lá no Jardim do Éden, ela se distraiu. Quando a serpente chega e fala, olha, você não pode comer da árvore que está no meio, não é isso? A Eva, é isso mesmo. Só que você vai para Gênesis 2, Deus fala, não coma da árvore do bem e do mal. Ele não fala especificamente da árvore do meio. A Eva se distraiu, comeu uma maçã. Então o que eu quero dizer com isso? O inimigo, ele vai na sua distração e manda a seta. Mas você tem o poder, como filho de Deus, filho e filha de Deus, de rejeitar essa seta e lutar contra isso. Deixa eu te contar um negócio. Em Lucas a gente vê que no nome de Jesus tudo tem que se sujeitar. Você, em nome de Jesus, minha mãe viu hoje em casa, estava cheio de pensamento, independente se era inimigo ou não, mas estava vindo coisa sem crença também. Tinha um monte de pensamento, no sentido de, não consigo, isso vai dar ruim, não sei o que, vai passar vergonha. E aí minha mãe chegou e viu, eu estava lá, e em nome de Jesus eu repreendo todo pensamento que não vem de Jesus. Independente se vem de mim ou do inimigo, tem como a gente repreender no nome de Jesus. Autoimagem. Alguma dúvida sobre autoconceito? Não? Tranquilo. Uma última coisa, autoconceito são experiências também que você pode interiorizar. É o princípio da crença. Autoimagem. Autoimagem é uma das que eu mais gosto de falar sobre, mas não tem o mais importante, eu só gosto dela mesmo, porque tem um exercício que vocês vão fazer daqui a pouco, que eu vou mostrar. Autoimagem é como você se percebe, é o visual. E é muito importante falar um negócio aqui, que a autoimagem, ela passa pelo seu sentimento. Então, se você estiver tendo um dia muito ruim, um dia tenso no trabalho, na faculdade, o que é que você esteja, você tende a olhar no espelho e não gostar do que está vendo. Porque vai passar pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, pelas suas crenças. Porque alguns sentimentos de algumas situações podem ativar crenças, porque tem a ver com o significado que foi atribuído. Então, por exemplo, estou na escola, falando da escola porque é a primeira coisa que vem na cabeça. Estou na escola, alguém fala, nossa, você é feia, né? Isso me lembra de uma outra pessoa que 2 anos atrás falou a mesma coisa, estava num restaurante. E aí começa a ficar tensa, porque lembra de uma crença que já foi formada e ela vai sendo fortificada. E aí começa a colocar lente no meu olho de que eu sou feia. Então, vigie os seus pensamentos e sentimentos quando você for se olhar no espelho. Num dia muito bom, que você teve uma vitória excelente, é comum você se olhar no espelho, você tende a falar, nossa, como eu sou linda mesmo. Porque tem a ver. Isso tem um outro artigo, se vocês quiserem, eu não sei se tem um grupo aqui, mas se quem tiver curiosidade, me procura que eu passo os artigos, tudo que eu tô falando. Enfim, a autoimagem, ela também tem a comparação e a inspiração. Na física mesmo, a gente vê que você não consegue fazer uma comparação, falando em equação mesmo, uma comparação de algo que você conhece. Você sempre compara para encontrar o que está faltando, seja na física e na matemática, seja o x, seja o y. Eu vou aplicar isso aqui. Quando você se compara com alguém, isso é injusto contigo, porque Deus fez você da forma mais perfeita que poderia ter sido feita, dentro do seu contexto. Ele fez a sua perna para dar certo com todo o seu corpo. Você pode não perceber, mas igual eu falei, Deus não tem padrão de beleza humano. Tem o padrão de beleza dele, que é o melhor de todos. Então a comparação, ela é ruim. Porque você olha para o outro e você se condiciona, por exemplo, a Gisele Bündchen, acho o nariz dela maravilhoso. Aí eu vou condicionar todas as minhas inseguranças ao nariz da Gisele Bündchen. Entende? Não faz sentido, porque em mim talvez o nariz dela não fosse harmônico com tudo, com todo o corpo,
o rosto, com o tamanho do rosto, do cabelo, de tudo, do corpo inteiro, entendeu? A inspiração é uma coisa boa. A gente vê, por exemplo, em Isaías, quando Isaías, ele tá, não vou lembrar o capítulo, gente, mas ele tá orando, falando com Deus. E Deus leva ele para uma visão, e ele vê o reino celestial. E ele fala, ai meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros no meio de um povo de impuros lábios. O que isso quer dizer? Isaías, uma das interpretações, claro, ele viu ali, ele achava, porque a maior inspiração da cidade de Isaías era ele. Ele era um profeta, estava ali na corte, ele era o cara da época dele. Então, para ele não tinha uma inspiração maior. Deus falou, deixa eu te mostrar um negócio, levou ele. E ele viu Deus, ele viu o reino celestial e ele percebeu que ele tinha que se inspirar naquilo ali, não no que os homens diziam, não nele mesmo, mas em Deus. Tá fazendo sentido? Amém. Sentimento. E uma coisa muito importante, minha mãe adora essa parte porque ela é dermato. Mãe, dá um oi aí, ali na escada. Você deve e você pode aceitar o que você deve aceitar o que você não pode mudar. Então, por exemplo, se eu quisesse ter um olho azul, eu tenho olho castanho, não tem como eu ir lá e fazer um olho azul. Posso até usar lente, mas não é a mesma coisa, você quer um olho azul. Você tem que aceitar o que você não pode mudar, porque Deus colocou aquilo em você por algum motivo específico. Porque ele olhou o pôr do sol. Quem gosta de pôr do sol? Eu amo o pôr do sol. Ele olhou o céu, ele olhou as flores, e ele olhou pra você, achou você mais bonita que tudo isso junto, e falou, nossa, sabe o que vai ficar mais bonito ainda? Com esse toquezinho. E esse toquezinho pode ser insegurança, que você não gosta. Essa insegurança foi planejada por Deus, não há insegurança, mas alguma coisa no seu corpo que você acha insegurança. Porém, tem uma outra coisa. O que você pode mudar, se você se sente incomodado, você pode mudar. Por exemplo, estria. Minha mãe tá feliz da vida porque ela dermata. Estria, celulite. Você pode tratar, se você quiser tratar. Mas não condiciona toda a sua existência, toda a beleza que Deus pôs em você a uma falha como essa. Uma falha entre aspas, né? Algo natural do corpo como isso. Espinhas também. Agora, esse é um exercício muito legal que eu sempre dou risada quando eu faço. Bom, eu acho que alguém já ouviu a frase, Deus tem seus preferidos. E pensando nessa frase, eu peguei mulheres que eu acho lindas, eu acho maravilhosas. Eu perguntei para amigas minhas também, fala uma mulher que você gosta, que você acha bonita. Coloquei aqui. Ó, a gente colocou Naomi Campbell, Jennifer Aniston, Gisele Bündchen, a Adriana Lima, muitas mulheres que eu acho particularmente lindas, influencers e modelos da minha geração. E você deve estar pensando, caraca, olha essas mulheres, Deus tem seus preferidos. Então você vai pensar, imagina uma mulher que junta todas elas. Você passa mal, é a mulher mais linda que já pisou nessa terra, deve pisar, o ambiente vai tremer, de tanta beleza. Eu fiz uma montagem para mostrar para vocês. Essa imagem me dá pesadelo. Por que eu estou fazendo tudo isso? Para reforçar o que eu disse. Deus te fez especialmente lindo dentro do seu contexto. A gente vê a perna de uma, o corpo de outra, a boca, o nariz, o cabelo, tudo misturado vira um Frankenstein. De fato. Então Deus fez você perfeitamente dentro do seu contexto. Quer você aceite isso ou não, é um fato que Deus fez. De novo, repetindo, Ele fez o mundo em 7 dias. Ele fez todas essas paisagens maravilhosas em 7 dias. Mas cada um de vocês Ele fez em 9 meses. Para quem é prematuro, de 6 meses para cima. Porque Ele cuidou de cada célula, Ele cuidou de cada nanômetro do seu corpo, Ele cuidou de cada milímetrozinho do seu corpo. Reforçando, olha essa paisagem, eu acho linda, fica na Escócia, eu peguei da internet, as montanhas no fundo, o lago, isso aqui, gente, olha esse mar, eu amo. Esse lago fica no Canadá. São imagens que eu particularmente acho lindas e eu espero que vocês achem pelo menos uma delas lindas para fazer sentido o que eu vou falar depois. Mais um, olha a montanha, olha a cor desse céu, a cor desse verde, essas flores. Tudo bem que a disposição delas foi feita pelo homem, mas a flor foi feita por Deus. Olha a beleza de tudo isso. Voltando para cá. Vocês têm noção que Deus fez tudo isso e mesmo assim Ele olhou para você, olhou para isso, olhou para você de novo e falou, o mundo precisa de uma pessoa como ela, como ele, para melhorar, para ficar mais belo? Porque Deus não faz o que não é belo. A gente vê na Bíblia que as obras de Deus são maravilhosas. Em Salmo 139 a gente vê que as tuas obras são maravilhosas. E no versículo 16 a gente vê, tu me criaste. Eu sou obra de Deus, vocês são obras de Deus. Então vocês são maravilhosos. E mais bonitos que todas essas paisagens juntas.
cada um de vocês individualmente falando. Entrando no penúltimo pilar, tem o auto-reforço. O auto-reforço é basicamente a sua capacidade de se reforçar. Por exemplo, saindo aqui da palestra, eu falo, nossa, deu certo, glória a Deus. É um reforço. Por exemplo, também, quando eu acabava uma prova da escola, eu poderia sair para tomar sorvete. Quando eu conseguir alguma coisa do trabalho, eu vou dormir, eu vou tirar uma soneca, eu vou ver um filme. É uma recompensa, um reforço seu mesmo. Aqui também tem a ver uma coisa muito importante que chama Linguagens do Amor. Alguém gostou? Alguém já viu o livro? Linguagens do Amor também tem a ver, porque, por exemplo, para mim, a minha linguagem do amor principal é toque. Para minha mãe é ato de serviço. Então, se eu quiser dar um abraço nela, ela vai entender que eu estou demonstrando amor, mas ela vai perceber o amor de uma forma diferente. Porque para ela vale mais, por exemplo, eu dar um copo de água para ela e falar, mãe, toma, porque eu estou mostrando minha preocupação, do que um abraço. Eu sabendo que minha linguagem de amor é toque, quando eu quero me reforçar, geralmente eu fico abraçada comigo mesma. Porque eu sei que é toque. As 5 linguagens são toque, tempo de qualidade, que é a do meu irmão. Você não pode ver um filme do lado dele, você não pode respirar sem ser na mesma frequência que ele já fala, não tá passando tempo comigo direito. E aí, tempo de qualidade, presentes. Então, pode ser presente não necessariamente em valor monetário, mas em valor afetivo. Atos de serviço, tem mais um. Palavras de afirmação, que alguém falou, obrigada. Palavras de afirmação. Essa é a do meu pai. Eu tenho que falar, pai, eu te amo, pai, você é o melhor pai do mundo. Porque ele se sente amado desse jeito. Mesmo eu abraçando, mesmo levando um copo de água, talvez ele não se sinta tão amado quanto uma palavra de afirmação. Por fim, tem 2 pilares dentro do auto-reforço, que é o auto-elogio e a auto-recompensa, que o próprio nome já diz. Muita gente acha que é arrogância você se elogiar. Claro que se eu chegar aqui e falar, gente, eu sou demais, vai ser meio arrogância mesmo. Mas, por exemplo, eu estou em casa, sozinha, eu leio a palavra de Deus, eu vejo o que ele diz sobre a minha vida, e eu falo pra mim, nossa, olha que legal, Deus diz que eu posso ser sábio, eu vou pedir sabedoria pra ele, porque a sabedoria está aqui dentro. Entende? Porque Deus deixa como se fosse vários pontinhos dentro de vocês, esperando para ser ativados. Basta você pedir e trabalhar intencionalmente a favor disso. A autoeficácia tem a ver com a sua crença de capacidade, o que você acha que consegue fazer ou não. Capacidade de confiança, e ela é muito percebida em momentos de futuro. Ah, não vou conseguir. Eu coloquei esse cavalo aqui porque eu fazia hipismo. E antes das competições eu falava, por exemplo, nossa, não vou conseguir fazer isso. Mas o voo está no futuro. Então eu percebia que tinha ali uma grande de capacidade que estava me sabotando, consciente ou inconscientemente. Por que eu estou falando tudo isso também? Porque tem como resolver tudo. Se você está identificando problemas em você dentro de tudo isso, não se preocupa, que tudo tem como resolver. Vai dar tudo certo. Se alguém estiver meio paranoico, porque eu sei que tem gente que quando eu falo essas coisas fica meio pensando um monte de coisa, vê um monte de pensamento, respira fundo que vai dar certo. Avaliação subjetiva da nossa percepção de capacidade. Traduzir o que isso significa. Para você melhorar a sua autoeficácia, por exemplo, no caso do hipismo, eu avaliava o que estava acontecendo na minha vida, da minha percepção de capacidade. Mas não, nos treinos eu fui bem, nos treinos o professor falou que eu fui bem, foi um feedback. Não foi uma coisa que ele estava afirmando. Eu também fui orar, né? Falei, Deus, me fala toda a verdade. E então ele deu feedbacks positivos, repetidos. E eu falei, tá bom, vamos lá. Então você analisando a sua realidade, você mesmo testando, pondo à prova, não tendo medo de falhar, vai dar certo, porque a sua autoeficácia vai começar a ser reprogramada. Você não vai tender a pensar mais, não vou conseguir. Mas não, eu não vou pensar no não vou. Eu já consegui até agora, por que eu não conseguiria o próximo? Essa aqui, alguém pode me falar as horas, por favor? Novamente. Ok. 1 e 2? Vai dar tempo certinho. 1 e 15, Andréia? 1 e 15? Fechou, gente. Todo mundo tá com papel e caneta? Se eu pudesse, eu colocava isso aqui no primeiro slide da apresentação, porque é a parte que eu mais gosto de falar. Vou esperar vocês pegarem enquanto isso. Tem um pouquinho aqui. Todo mundo pronto? Eu vou explicar algo muito rapidinho, a gente vai pro exercício. Porque eu falei de identidade, falei de autoestima, falei de Deus, falei de Jesus e falei bastante dos problemas que podem ter dentro de cada um de nós. Mas não adianta eu trazer só o problema e não trazer a solução, porque eu não vou ajudar em nada, né? Só vou falar, caraca, deixar as pessoas achando que elas são ruins mesmo. Primeira coisa, muito importante.
Identidade. Essa pirâmide aqui, ela foi desenvolvida por cientistas de uma faculdade americana e ela tem a ver com o seu valor como ser humano. Foi estudado e percebido que quando eu coloco o meu valor, todo o meu valor como ser humano, no que eu tenho e faço, a probabilidade de acabar em depressão é grande. Por quê? Muita gente fala, você é o que faz. Você não é o que faz, você é o que é. Quando me falaram isso, eu falei, o que essa pessoa está querendo dizer, né? Eu vou explicar. Você é o que é, você é o que Deus disse que você é. Por exemplo, se eu falar, não, eu sou incrível porque eu faço faculdade na USP. Se algum dia eu perceber que a faculdade da USP não está fazendo sentido porque eu quero da minha vida e sair dessa faculdade, eu posso entender que o meu valor como ser humano diminuiu. Se eu falo, nossa, eu sou incrível porque eu tenho um carro, porque o meu corpo é lindo. Se algum dia engordar, emagrecer, perder o carro, trocar de carro, pode tender a achar que seu valor diminuiu, seu valor mudou. Porém, seu valor como ser humano não muda para Deus. Não muda. Não deve mudar para você também. É o ideal. Tá todo mundo trabalhando em relação a isso. Eu acredito que só quando Jesus voltar que a gente vai parar de trabalhar nisso. Mas seu valor para Deus não muda. O que é essa identidade? É o que você acha que é. Mas tem uma coisa muito importante. A crença é o que você acha que você é. Mas para essa pirâmide ficar bonitinha, porque a gente vê hoje muito invertida essa pirâmide na sociedade, a gente tem que estar com o que a gente é no centro. Não o que a gente acha, não o que as experiências diziam que você é, mas o que você de fato é. E a gente vai fazer um exercício daqui uns 3 minutos sobre isso, para vocês descobrirem quem vocês são. Segunda coisa, segundo tópico da pirâmide. Depois que você colocou o seu valor em quem você é, você coloca no que você faz. No que você faz tem a ver com faculdade, com trabalho, e você não consegue fazer algo que condiz com quem você é, se você não sabe quem você é. Você pode até ter resultados extraordinários, sem saber quem você é, mas eles não vão valer, de fato, por uma satisfação assim da alma, se você não está fazendo algo que está de acordo com o que você é. Está fazendo sentido? Porque repete muito nessa parte do você é, você não é. Enfim, então, identidade tem que ser a base, capacidade, o meio. E por último, por você ser quem Deus te fez para ser, trabalhar para isso, claro, você vai fazer coisas relacionadas a isso e vai obter resultados condizentes com tudo isso. Isso aqui é a coisa mais linda. Isso aqui foi criado por neurocientistas, mas se você ler a Bíblia, está na Bíblia. Eu vou ler com vocês. Gênesis 1, 27 e 29. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. Primeiro, Adão e Eva simplesmente foram, são, ser, imagem e semelhança de Deus. Sem fazer nada, Deus os abençoou, porque eles eram. Pela identidade deles, Deus os abençoou. Depois, Deus falou, sejam, novamente ser, férteis. Por vocês serem minha imagem e semelhança, por vocês serem férteis, eu vou dizer o que vocês têm que fazer. É multiplicar, é dominar. Naquela época, dominar, gente, no sentido assim, naquela época, quando foi criado, naquele contexto, quando foi criado o Jardim do Éden, era como se fosse essa sala aqui, isso aqui é enorme, mas pense que fosse essa sala. E Deus falou para Adão e Eva expandirem o jardim. Irem dominando ali, ó, expandindo, cavando terra do lado. Esse é o dominar. Ir dominando. Por você fazer, por você ser, por você fazer. Aí Deus falou assim, eis que lhes dou todas as plantas. Então você vai ter coisas. Tá fazendo sentido? Amém. Acho que a minha amiga minha deu um berro ali no fundo. Aleluia. Falando de tudo isso, vamos fazer um exercício. Eu tô falando de quem você é, de quem Deus fez você para fazer, de quem Deus fez você, de como Deus fez você. Mas vamos descobrir quem a gente é. Eu vou pedir para a música aumentar um pouquinho, para dar aquele ar emocional. E eu vou pedir que vocês peguem a caneta e o caderno e pensem em 3 pessoas que vocês admiram pelo que elas são. Vou começar para dar um exemplo. Jesus. Eu admiro Jesus. Então vai ser colocar embaixo dessas 3 pessoas 3 características. Então, 3 pessoas, 3 características de cada, do porquê você admira. Por exemplo, Jesus, humilde, bondoso, tem essas características. Bondoso, fiel, leal, generoso. E vai indo. Mas vamos focar em 3 para dar tempo. Todo mundo entendeu? Querem que eu repita?
vou repetir porque eu vi umas cabeças fazendo não. Então você vai pensar em 3 pessoas que você admira por quem elas são. Não vale falar admiro porque é médico, porque medicina é uma profissão, admiro porque é empreendedor. É uma profissão, é o que aquela pessoa faz. Além disso, enquanto vocês fazem, tem 3 palavras que não podem estar aí. E vocês vão entender mais pra frente por quê, mas eu vou falar por hora. A primeira é guerreira, trabalhadora e lutadora. Por que eu tô falando isso? Porque quando você olha na essência dessa palavra, guerreira é uma pessoa que vai pra guerra, mas que não necessariamente vence a guerra. Assim como a pessoa que trabalha, passa a vida lutando, mas não necessariamente tem sucesso. Quando você vai analisar a pessoa que você admira por ser guerreira, geralmente você admira a força, a perseverança, a persistência, a inteligência, a estratégia, a coragem e algo nesse sentido. Eu vou dar 1 minutinho, 2 para vocês terminarem e aí eu volto porque eu gosto muito dessa parte. Ah, 3 que não pode são guerreira, lutadora e trabalhadora. É tudo no mesmo princípio de vai pra guerra, mas não necessariamente vence. Não pode. Esse não pode. Colocou. Então, analisando a pessoa que você avaliou com essas características, vê se você não avalia mais o fato dela ser corajosa, ousada, sábia, inteligente, algo nesse sentido. Vencedora. Eu sei que tem algumas pessoas fazendo ainda, mas eu vou ter que dar andamento para que dê tempo de falar tudo com muita calma para não ficar aquela correria. Então, tudo bem se eu continuar? Todo mundo concorda? Beleza. Para quem não terminou, termina essa lista em casa. Só relembrando, não pode ter guerreira, trabalhadora e lutadora. De novo, naquele mesmo princípio, eu vou à guerra, mas não necessariamente eu ganho. Quando a gente admira pessoas assim, geralmente é o fato de ser vitoriosa, persistente, perseverante, corajosa, ousada e etc. Tem um estudo que foi desenvolvido por outra universidade dos Estados Unidos e do Canadá, se não me engano. Se quiserem eu passo para vocês também, só me procurar que eu pego os links e faço tudo. E eles perceberam, pode pôr a música tá baixinha, pode dar uma aumentada. Eles perceberam que você não consegue admirar nos outros o que não existe em você. Você não consegue perceber e admirar em outra pessoa o que não está dentro de você. Então, todas as características que vocês escreveram, elas são parte da identidade que Deus colocou em vocês quando vocês nasceram. Isso não é a Sofia que está falando, isso são neurocientistas que estão falando, e a Bíblia também, eu vou mostrar em um segundo. Essas características que vocês escreveram, você pode não necessariamente estar agindo de acordo com elas, mas elas estão dentro de vocês. Naquele mesmo princípio dos pontinhos que Deus espera você pedir para serem ativados, está dentro de você. Isso é quem você é. Sabendo quem você é, eu quero te propor um desafio. Todo dia, a partir de hoje, por pelo menos 15 dias, 1 mês, 2 meses para quem é mais ousado, você vai ler essa lista com eu sou na frente. Eu sou, eu sou generosa, eu sou inteligente. O que tiver aí, vocês vão lerem falando eu sou na posição de super-homem ou Mulher Maravilha. Porque não importa quantas crenças foram formadas em relação à identidade de vocês, elas vão ser quebradas. Entenderam? Amém. Aleluia. Vamos para a parte finalíssima. Isso aqui é quem você é de acordo com a Bíblia. Quem quiser tirar foto, fica muito à vontade. Tem muitas outras coisas. De Gênesis e Apocalipse a gente vê Deus falando quem você é nele. Você é livre, você é tesouro particular de Deus. Você é filha, você é filho, você é amado.
Você é sacerdócio real. Você é amigo de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Posso passar o próximo slide? Não? Espera um pouquinho. Continuar falando então. Em João 1,12 a gente vê também que Deus ele chama a gente para ser filho. A gente vê toda a história de Gênesis e Apocalipse e até os dias de hoje, como Deus quer ser pai. Como Ele fez cada detalhe desse mundo, de forma a decorar um quarto de uma criança, de forma a realmente querer receber você no coração dele. Mais um pouco de quem você é. Você é único, você é criado, aquela frase, você é criado de propósito, com um propósito. Você é conhecido por Deus. Você é criado de maneira especial. Igual eu falei mais cedo, você é a obra maravilhosa do Senhor. Posso passar? Tudo certo? E você não é. Você não é um erro, você não é um acidente, você não é rejeitado por Deus, não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, Deus nunca vai te rejeitar. Se você de coração se arrepender pelos erros que você cometeu e buscar Ele, ninguém que nele se refugia será condenado. A gente vê isso em Salmos 33 e Salmos 34 também. Aqui alguns versículos para embasar isso que eu estou falando. E a última parte que eu estou animada para mostrar para vocês é algo que eu nunca mostrei para ninguém. É algo que depois de fazer um devocional, que é um estudo bíblico, o Senhor colocou no meu coração e eu montei. Então é a primeira vez na vida que eu estou falando isso para alguém além da minha mãe e do meu pai. Isso daqui é um método, que você pode tirar foto se quiser, que se chama método R ao quadrado. O que é isso? Roda da restauração. Isso aqui são coisas que eu apliquei na minha vida durante todo o meu processo de recuperação. Porque quando eu aceitei Jesus, as minhas doenças não desapareceram magicamente. Eu continuei tratando elas, mas com Jesus, que é totalmente diferente. E eu percebi que isso são coisas que eu coloquei em prática na minha vida e que me ajudaram a restaurar a minha vida em todas as áreas. A primeira, eu vou fazer isso daqui, eu estou aplicando na minha vida novamente, agora de forma mais esquematizada, semanalmente. Então eu avalio semanalmente cada área. Se eu estou sendo humilde, humildade é a pessoa que está disposta a reconhecer que errou, é a pessoa que está disposta a quebrar o orgulho de se humilhar na presença de Deus. O que é se humilhar na presença de Deus? É a relação com humildade. Eu errei, eu vou chegar e falar, Deus, eu errei. Isso é uma humilhação que você faz na presença de Deus, só vocês dois. Tem a humilhação ruim, né? Que é fazer alguém passar vergonha, por exemplo, no meio de muitas pessoas, para um episódio de rejeição. Essa humilhação que eu digo na presença de Deus não é rejeição, ela é cura. E ela é necessária, porque a gente vê que os orgulhosos não entrarão no reino dos céus. Todo mundo é ser humano, todo mundo tem um pouco de orgulho, isso é humano. Mas a questão é se você deixa o orgulho te dominar ou não. Então eu oro muito em relação a isso, para nunca deixar o orgulho subir a cabeça. Humildade. Relacionamento com Deus, se você falou com Ele, quanto tempo por dia você falou com Ele. Se você, além do tempo dedicado especificamente a Ele, se durante o dia, agora, indo pro banheiro, indo na cozinha, você fala com Ele na cabeça. Porque Ele é um Deus de intimidade, é um Deus de detalhes. Ele quer falar com você, Ele quer estar perto. Se você viveu algo sobrenatural diferente essa semana, declaração. O universo ele é movido à palavra. Deus diz em Gênesis 1, e haja luz, e houve luz. Jesus expulsava demônios com a palavra, sai, e saía. A palavra é poderosa, assim como a declaração em relação às crenças que eu estava falando para vocês. Vocês vão declarar a identidade de vocês. Então, o que você tem declarado sobre a sua vida? A gente vê em Provérbios 18, 21, que o poder da vida e o poder da morte está na língua. A gente vê em Tiago 3, o poder da língua também. Então, o que sai da sua boca? Por exemplo, teve uma situação no trabalho. Nossa, fui ruim mesmo, tá sempre assim, não aguento mais. Você pode estar se sentindo assim, mas escolha declarar algo positivo. Por exemplo, olha, estou cansada, mas eu sei que a palavra de Deus diz que é para eu ir a Jesus quando eu estiver cansada e sobrecarregada, que Ele vai me dar descanso. Eu vou ter vitória nisso, porque eu sei que eu sou mais que vitoriosa em Cristo Jesus. Declara nesse sentido. Bondade e amor. Isso é com você e com os outros. O como você tem sido bom, demonstrado amor para as pessoas. A gente vê, amem uns aos outros, e a gente vê na Bíblia que Jesus fala assim, não adianta você amar só quem te ama. Até os pagãos fazem isso. Pagãos, igual eu falei, aquele termo de idolatria. Até os idólatras fazem isso. E os idólatras nem têm eu no coração. Então, claro que você tem que amar os outros. Deus fala isso. Bondade. E, por exemplo, estou na rua, eu vi uma pessoa chorando. Você para, fala que está tudo bem, sabe que Jesus te ama, algo nesse sentido.
demonstrar bondade. Tem várias e várias formas de fazer isso. E com você também. Se você demonstra bondade com você ou com os outros, você também tem que demonstrar com você. Porque está dentro da compaixão, está dentro do auto-perdão que a gente falou mais cedo. Compaixão, que é o próximo tópico, é de fato quão compassionado, quão compassivo você tem sido. Porque a gente sabe que Deus é compassivo. Jesus veio para morrer quando a gente ainda era pecador. E a gente continua com a natureza pecaminosa mesmo depois de ter Jesus na vida. Compaixão com você, você errou, não vai ficar se cobrando, não vai ficar, meu Deus, eu sou burra mesmo, não sei o quê. Não, você vai repreender isso, vai falar, eu errei, mas eu peço perdão para Deus. Ou se não foi um pecado, por exemplo, eu errei em alguma coisa no trabalho, na escola, você fala, não, vou fazer melhor da próxima vez. Pede perdão se você errou com alguém também. Transbordar, esse é muito importante. Igual eu tô falando, não adianta eu pegar tudo isso aqui e mostrar para vocês se vocês não transbordarem para a vida de outras pessoas. Não falando, por exemplo, porque a Sofia falou nada disso, mas a mudança que foi formada em vocês, a mudança que o Espírito Santo fez na vida de vocês hoje, eu espero do fundo do meu coração que vocês levem para outras pessoas. Seja em mudança de comportamento, seja em palavras, seja em atos de amor. Mas transbordem o que vocês aprenderam, transbordem o que está na vida de vocês que Deus depositou. Comprometimento. Tem um grande pregador chamado Billy Graham, que ele é conhecido por nunca ter desmarcado um compromisso. Como assim? Não é um compromisso, por exemplo, vou desmarcar com antecedência, mas ele é conhecido por chegar sempre na hora, em tudo que ele ia, e também, se ele fosse atrasar, se ele fosse ver que não ia dar para ir, uma semana antes ele estava ligando a avisar. Mas ele nunca perdeu um compromisso de última hora. Isso é comprometimento. Todo mundo é humano, todo mundo erra, com certeza. Mas o comprometimento é você ter a convicção de que você vai cumprir o que você prometeu. Gratidão é a última e a mais, não a mais importante, mas vou falar mais importante para dar um impacto. A mais importante, mas todas são muito importantes. Tem uma outra neurocientista chamada Cristina Costa, e ela fez um TED Talk, que é como se fosse uma série de palestras que acontece todo ano, e ela falou do poder da gratidão. Ela falou que ela teve câncer e que a gratidão ajudou ela a superar o câncer. E aí, isso foi assim o título da pregação da palestra. Eu falei, meu Deus, eu fui assistir. E ela fala, por ser neurocientista, ela foi analisar o impacto da gratidão no cérebro. Quando você experiencia e comunica a gratidão, dizendo mesmo, eu sou grato por XYZ, ou sente a gratidão, alguma pessoa, alguém fez, ou teve um momento muito gostoso em família, uma parte do cérebro, que é o córtex pré-frontal, é ativado, e é nessa mesma parte do cérebro que tem as emoções e pensamentos negativos. Ou seja, a gratidão combate diretamente a negatividade, combate diretamente o inimigo, a voz destrutiva, a voz negativa, combate os dois diretamente. Para quem é cristão, para quem acredita no mundo espiritual, se tem uma coisa que o demônio odeia, é gratidão. Sai correndo, porque não aguenta gratidão. E também, trazendo para o mundo real, pessoas orgulhosas geralmente também não aguentam gratidão. Fica essa pessoa fica agradecendo tudo, não sei o que, fica reclamando. A gratidão é crucial para ter uma vida de restauração em tudo que você fizer. Isso aqui eu vou pedir para vocês escanearem, mas depois responderem. Por favor, é como se fosse um formulário, dura menos de 5 minutos, só para eu receber um feedback de vocês, mas para responder depois. Muito obrigada, gente! E o último slide que eu quero passar para vocês, antes de entregar esse público lindo nas mãos dessa mulher de Deus maravilhosa, Andréia. É isso, esse aqui é o meu Instagram, mas depois a gente vê isso. Romanos 8,19. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação, a manifestação dos filhos de Deus. Por que tem criação e filhos? Não é todo mundo filho de Deus? Não. Não é todo mundo que é filho de Deus. Isso, quando eu fiquei sabendo disso, minha cabeça deu uma travada. Mas eu entendi que todo mundo é criado por Deus. Todo mundo é criado, todo mundo é criatura. Mas só se torna filho quem escolhe ter Deus como pai. E como que você faz isso? Aceitando Jesus na sua vida. A gente vê em Romanos 10:9 isso. Apocalipse 3:20, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Quem abrir-me, entrarei e cearei com ele. Quem abrir a porta, eu entrarei. E a gente vê em João 1:12, que é através de aceitar Jesus, o Espírito Santo coloca em você, o seu espírito, um espírito que clama Abba, Pai. Abba era o termo de falar Pai, na época de Jesus, que era do aramaico. Então, para quem não aceitou Jesus mais cedo, durante a peça, eu queria convidar. Isso não é sobre mim, isso não é sobre ninguém que está aqui, isso é sobre você. É sobre você e Deus. É sobre você ter um relacionamento com Deus.
E você que já caminhou com o Senhor, sabe que Ele te espera de braços abertos da mesma forma que Ele sempre esteve, porque Ele sabia dos seus erros quando Ele te escolheu. Ele sabia o que você ia fazer. Quando Adão e Eva comeram a maçã, Deus voltou ao jardim do Éden. Deus voltou. Deus sabia, mas Deus voltou porque Ele queria falar com eles. Falou, ei, eu tô aqui para te perdoar, vem cá. Só que aí o pecado entrou no mundo quando Adão e Eva mentiram ou se esconderam de Deus. Não deixa o inimigo te esconder de Deus. Não deixa a culpa, a vergonha, a condenação te esconder, te tirar da presença do Senhor, porque você nasceu para estar na presença do Senhor. É igual um peixe que nasceu para estar no mar. Um peixe fora do mar morre, mas o mar sem o peixe continua sendo mar. Deus quer você com Ele. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu quero orar com vocês para finalizar e fazer uma pergunta no final depois, mas vamos orar. Me permitem orar? Amém. Eu me permitem? Já falou, não vai permitir sim. Pai, muito obrigada por esse momento. Obrigada pela vida de cada pessoa aqui presente, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por o Senhor sempre fazer infinitamente mais do que a gente espera. Eu quero entregar a vida de cada pessoa aqui nas suas mãos, Senhor. Não sei as lutas, não sei as batalhas, mas eu sei que o Senhor é um Deus que nunca perdeu uma batalha. Pai, eu quero pedir uma revelação sobrenatural do seu amor, da sua paternidade na vida de cada um aqui, Pai. E eu só quero entregar a vida deles ao Senhor e pedir que toda a semente que foi plantada aqui, a sua palavra diz que a gente pode plantar, a gente pode regar, mas é o Senhor quem faz crescer. Então, Pai, qualquer semente aqui, o Senhor faça crescer. Todas que foram jogadas, sementes plantadas, que o Senhor faça crescer, Pai. E eu vou fazer uma oração, em nome de Jesus, pedir que vocês repitam comigo. Eu vou falar meu nome, vocês falam de vocês. Eu, Sofia, aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Abra as portas da minha vida a Ele e chamo Espírito Santo, Pai, vem, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. É isso mesmo, muito obrigada. Muito obrigada, gente, por essa manhã. Gente, só para vocês saberem, é a segunda vez que a Sofia palestra aqui no Break. E antes disso, só para confirmar, ela só tinha palestrado na clínica da mãe dela para algumas mulheres. Então, para ela, o desafio realmente é